E estes segmentos, como concentram em si um conjunto de fragilidades, poderão necessitar de uma maior atenção na formulação de políticas e na formulação de programas e iniciativas. Relativamente, e apenas uma conclusão, relativamente à análise da oferta em Portugal, cerca de 80% da oferta de cuidados de serviços é prestada ainda pelo setor público, pelo Estado, em articulação com organizações não lucrativas. Portanto, em Portugal, apenas 20% destes serviços são prestados pelo setor privado. É ainda minoritária a presença do setor privado. E dentro do setor privado, o setor informal desempenha um grande papel. E o setor informal está direcionado sobretudo para os cuidados de apoio domiciliários, em grande medida assegurados por mulheres imigrantes e sem formação para o efeito. Pode haver aqui também uma pista para a formulação de programas, de iniciativas que de alguma forma qualifiquem estes cuidadores informais. O setor formal está centrado sobretudo nos cuidados residenciais e é ainda dominado pelos operadores de grande escala. Temos poucos operadores de grande escala ainda em Portugal. A verdade é que o setor público apoia sobretudo as populações mais carenciadas e o setor privado dirige-se sobretudo às pessoas com maiores rendimentos. O que é que isto significa? Que há uma grande lacuna ao nível da oferta para aqueles idosos que têm rendimentos médios. E é algo também que nos deve preocupar ao nível da oferta em Portugal. Relativamente à análise da procura e do mercado, estima-se que a procura de serviços pagos de cuidados a idosos vai crescer e este crescimento é impulsionado por alguns fatores, não vou explorar todos, mas por alguns fatores. Desde já o envelhecimento da população, naturalmente. Estima-se que em 2050 Portugal tenha já um terço da população portuguesa seja sénior. Aliás, Portugal surge já entre os países mais envelhecidos a nível mundial, ocupa o décimo lugar em termos de envelhecimento. Mas esta procura de serviços pagos irá aumentar. Para já porque estamos a assistir a um aumento da idade média da reforma e isto tem implicações, porque as grandes cuidadoras familiares são as filhas e as noras entre os 50 e os 65 anos de idade. Ou seja, se estas filhas e noras têm que ficar mais tempo a trabalhar, terão menos disponibilidade para apoiar os seus ascendentes. É algo que também nos deve preocupar e, naturalmente, têm que procurar alternativas e muitas vezes são esses serviços pagos. Por outro lado, as famílias estão cada vez mais pequenas, temos menos filhos. Logo, isto exige um compromisso de tempo maior a cada familiar para cuidar do seu ascendente. Portanto, todos estes fatores levam a que futuramente haja uma maior procura de serviços pagos. Por outro lado, também temos que salientar que há uma mudança cultural, há uma maior abertura das gerações mais novas aos serviços de cuidados idosos. Queria apenas deixar, antes de terminar, alguns desafios que me parecem importantes para o futuro. Urge uma parceria mais afetiva entre um leque cada vez mais diversificado de atores. Urge, por exemplo, que as empresas e as entidades empregadoras promovam mais as estratégias de conciliação da vida profissional e da vida familiar dos seus trabalhadores, nomeadamente estratégias de promoção de prestação de apoio à família. A título exemplificativo, olhemos para a IBM, por exemplo, que fornece um seguro de saúde aos seus trabalhadores, bem como aos descendentes e ascendentes desses colaboradores. Ao Estado compete cada vez mais o desafio do desenvolvimento de políticas de apoio e proteção aos cuidadores familiares, para que o cuidado dos seus ascendentes não constitua uma pressão familiar. Há cada vez mais estudos que demonstram o stress a que os cuidadores familiares estão sujeitos quando têm que cuidar dos seus ascendentes. Mas também aqui o Governo tem promovido uma série de programas, como por exemplo o PARS, que aumentou significativamente o número de vagas em centros de dias, lares, serviços de apoio domiciliários. Deixo também um desafio ao nível da investigação empresarial ou académica
importa conhecer e desenvolver um conhecimento mais aprofundado sobre as dinâmicas inerentes às redes de solidariedade familiar dos diferentes grupos minoritários. Nós temos em Portugal imigrantes que têm culturas e valores familiares diferentes. Temos que conhecê-los um pouco melhor para conseguirmos também desenvolver estratégias de diferenciação positiva que permitam apoiar também esses cuidadores informais familiares dos imigrantes. Finalmente, a todos os parceiros sociais, IPS, ONGs, deverão desempenhar um importante papel social e estamos todos convidados também a apoiar a formulação do Plano Nacional de Saúde, portanto temos aqui um espaço de abertura para fazê-lo, mas urge sobretudo a estes parceiros sociais ações de sensibilização da comunidade em geral, mas também de formação dos prestadores familiares de cuidados a séniores. Por fim, queria apenas dizer que precisamos de uma nova visão para o envelhecimento, capaz de adicionar mais vida aos anos e não apenas mais anos à vida. Obrigadíssima por me terem ouvido. Até à próxima.